Uma dieta adequada pode melhorar a sua saúde e reduzir o risco de vários problemas, como doenças cardíacas, diabetes, pressão alta e alguns tipos de câncer. Também pode te ajudar a manter um peso saudável e melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre a importância e como adquirir bons hábitos alimentares, nós convidamos hoje duas colegas especialistas na área. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria então que vocês começassem se apresentando, contando um pouquinho como é que vocês trabalham. Prazer, então. Eu sou a Manuela, nutricionista. Eu sou formada há mais de 15 anos. Já trabalhei em muitas áreas da nutrição, mas sempre focado na clínica, no atendimento, no estilo de vida, para melhorar realmente os hábitos alimentares das pessoas. E hoje em dia eu trabalho na Unimed Blumenau e a gente trabalha no programa Vida Leve com obesos e pós-bariátricos. Olá, eu sou a Vanessa, sou psicóloga, sou formada há 8 anos pela FURB, tenho especialização em psicologia hospitalar, também sempre trabalhei na área da saúde, né, em hospitais, casas asilares, e agora eu trabalho na Unimed Blumenau, também no CEPAS, na Vida Leve, e faço todo o acompanhamento psicológico dos pacientes que vêm para mudanças de hábitos de vida. Esse nosso programa é a menina dos olhos, né? A gente gosta muito e tem tido ótimos resultados, né? Então, a gente já sabe que em décadas de pesquisa, a gente vê uma forte relação entre padrões alimentares, alguns tipos de alimentos e bons resultados, né, em relação à saúde. Mas as pessoas têm um pouco de dúvida e a gente gostaria, assim, até de conversar um pouco. Quais são os pilares de uma alimentação saudável para quem quer começar a pensar a respeito disso, mudar os hábitos? Então, eu sempre costumo falar assim que os pilares da alimentação saudável, eles englobam muitos fatores, né? Mas principalmente o equilíbrio nas escolhas dos grupos alimentares. Então, o que a gente identifica bastante, principalmente no consultório, é que as pessoas têm uma dieta muito branca e preta, que a gente chama muito feijão com arroz. Então, não tem muitas cores, né? Faltam micronutrientes, faltam fibras na dieta, às vezes é pouca proteína. Então, isso se dá, às vezes, à vida corrida, as escolhas alimentares muito simples, às vezes só pão e café, né? Então, essas escolhas, essa organização da dieta é uma das principais coisas que a gente precisa corrigir. Até porque, muitas vezes, as pessoas que querem mudar o estilo de vida ou que estão, né, sobrepeso ou um pouquinho mais obesas, elas estão geralmente desnutridas, principalmente de micronutrientes. Então, a gente precisa organizar esses pilares e também os hábitos que englobam, né? Como mastigação, hidratação, sono, exercício físico. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre isso, mas eu acho que isso é o mais importante, é ajustar essas escolhas e essas combinações nas refeições. Tem uma premissa, um ditado, enfim, que é aquele desembalar menos e... Exatamente, coisas mais naturais, comida de verdade. Hoje em dia a gente, né, lança a mão na praticidade do dia a dia de muita coisa industrializada, muito corante, aromatizante, coisas que só fazem com que a gente gaste ainda mais esses micronutrientes para tentar blindar o organismo dessas desregulações, dessas inflamações de baixo grau, e aí falta realmente para energia, para nutrição da nossa célula mesmo. Então, embora esses especialistas recomendem, enfim, a gente saiba do benefício de uma dieta saudável, é muito difícil começar a mudar e adquirir esses novos hábitos, né? Quais as dicas que a gente pode dar para quem está assistindo, para quem quer começar, então, a adquirir esses hábitos mais saudáveis alimentares? Então, uma dica que nós podemos dar é exatamente tirar um pouquinho essa questão da alimentação saudável dos pensamentos e trazer para a ação, para o comportamento. Né? Porque o hábito é o comportamento que a gente repete todos os dias. Né? Então, nós vamos desenvolver o hábito saudável. Então, uma dica bem importante é trazer muito qual que é o objetivo com a alimentação saudável. Né? Buscar esse objetivo, ter metas bem realistas. Então, nós podemos pensar, né, em diminuir a quantidade de açúcar que essa pessoa está consumindo, comer mais vegetais, diminuir as porções. Então, essas metas que são possíveis de ser atingidas. E também fazer essa modificação desse comportamento de uma forma gradual. Não de uma forma muito abrupta,
a pessoa não vai conseguir sustentar por muito tempo, né? A gente pode pegar um exemplo de alguém que toma café com açúcar, né? Então, essa pessoa é adaptada ali a adoçar, usar umas 3 colheres de açúcar por cafezinho. Então, não vamos retirar todo o açúcar de imediato, vamos diminuindo, né? Então, vamos começar a diminuir 1 colher, se adaptou com 2, então diminui para 1, vai fazendo essa modificação desse comportamento aos pouquinhos também, né? Para conseguir sustentar a longo prazo isso. Isso é interessante, porque eu acho engraçado até em relação ao exercício físico ou a dieta, quando alguém vem falar, não faz nenhum exercício e fala, eu vou começar a ir na academia todos os dias. O primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, não vai dar certo. Exato. Porque desse jeito, a gente que já faz regularmente sabe que eventualmente atrapalha a rotina. Então, daí alguém que não tinha aquilo, que estava, digamos, tudo bem, numa rotina light, coloca um monte de coisa, a chance de dar errado é muito grande. Então, eu acho que essa dica, assim, de começar devagar é bastante interessante, né? Exato. E também, assim, como eu sempre falo também pros pacientes, a gente sempre acha, assim, que tem que ser na segunda-feira, né? No momento perfeito, quando a vida estiver organizada, quando já tiver passado aquele aniversário, quando eu tiver comprado a loja para 1º de janeiro que tá chegando. Né? Assim, todas as coisas naturais em casa, gente, não existe isso. Então, a gente tem que realmente começar e entrar na rotina para ir criando um equilíbrio mesmo, né? Porque sempre vão ter coisas que, né, imprevistos, vai ter refeições livres, vai ter várias coisas que vão tirar a gente, às vezes, que a gente vai precisar ajustar, equilibrar. Então, isso que a gente precisa ensinar. Essa reeducação, como eu posso compensar isso, como eu posso equilibrar, como é que eu posso retomar. Então, isso também é bem importante para começar os hábitos. A gente tem que ir englobando, é um exercício diário, né? Pra gente mudar o mindset, né? Não é algo que vai acontecer assim, beleza. Eu costumo brincar com os pacientes. A tua tarefa é ler 2 vezes o cardápio e as orientações nutricionais, porque uma só tu não vai gravar. Eu preciso que tu leia 2. A segunda vez tu vai começar a olhar, aí tu vai ver o que vai ter na tua despensa de casa. Vamos começar pela opção mais fácil, mais simples primeiro, não precisa pegar e variar todos os dias uma opção, porque às vezes é meio impossível, né? Então, planejar, organizar, o que eu vou ter para essa semana de lanchinho, o que eu tenho ali. Beleza, escolhe 2 frutas, escolhe uma vez, escolhe, né? Vai pelas frutas da época, pelos legumes da época, coisas assim que a gente realmente consegue viver, porque é o que eu vivo no dia a dia, é o que a gente vive. Então, tem que passar as dicas práticas mesmo, como a gente faz pra gente conseguir, né, equilibrar e ter um estilo de vida mais saudável. Eu acho... pode, por favor. Também trazer essa questão de organizar a semana. Né? Às Isso. vezes já deixar as marmitas prontas, verduras lavadas, frutas, porque fica muito mais fácil. Isso evita também um comportamento de impulsividade. Né? Então, eu não levei alguma coisa para comer, eu vou na lanchonete mais próxima e como um pastel, uma coxinha, uma fritura, e depois eu tenho um sentimento de culpa. Né? De culpa, de frustração. Daí vem muitas crenças que as pessoas têm sobre si, né? De incapacidade. Então, se organizar também traz, né, essa alimentação saudável para o dia a dia. Eu acho que para tudo essa questão da organização é importante. Eu estava conversando com a minha irmã, porque, por exemplo, para eu colocar, até tu falou antes ali de ter um objetivo, né? Faz tempo que eu faço exercício regular, mas o ano passado eu fiz uma pós-graduação de geriatria. E eu lembro que no início, assim, das primeiras aulas, a professora colocou umas fotos que eram idosos, da mesma idade, e uns muito bem, e outros muito doentes, assim, com comorbidades, alguns fazendo hemodiálise, em condições muito ruins, né, assim, visivelmente. E daí aquela pergunta que veio ser, o que eles fizeram para chegar lá, de formas diferentes? Que, claro, a gente sabe que tem genética, que tem tudo isso, mas tem muito questão comportamental, que os estudos mostram bastante. Então, daí que eu comecei a pensar, o que eu tenho que melhorar, porque, claro, de fato, eu quero ser a que tá super bem, né? A gente vai trabalhar tudo, mas tem a vida, a gente quer chegar mais velhos numa questão melhor. Então, aí que eu fui começar a pensar em aumentar minha atividade física, cuidar de algumas questões alimentares e ajustando. E eu acho que isso que tu colocou ali também de fazer o planejamento no início da semana ajuda muito, porque na correria... Enfim, vou pro hospital, depois vou pra Unimed. Então, é um monte de trabalho ali, deita e pega filho na escola, leva filho pra escola, leva filho no parque, leva filho na aula de alguma coisa. Eu coloco ontem até coloquei no meu Instagram, eu coloco no planner, assim, quando é que vai dar tempo de encaixar o exercício físico? Porque se tu não se planeja, tu não vai preparar a bolsa pra levar, tipo, podia ter ido, mas daí eu vou ter que passar em casa, vou ter que pegar o tênis, não vai dar. Então, eu acho que essas questões são muito, muito interessantes, né? Sim.
Com certeza. E assim, um dia tem que ter desse preparo, né? Eu sempre falo também, assim, uma dica bem legal é começar no mercado comprando pelos hortifrutis, pelos alimentos saudáveis, porque daí a gente já vai imaginando quais as preparações a gente pode fazer, já começa a linkar com aquele cardápio que tu já leu 1, 2 vezes, começa a interpretar de maneira diferente e o negócio vai entrando na mente. Tu vai ter que se engajar com aquilo ali, né? Vai ter que colocar um foco ali. E aí, quando tu vê, tu já passou meu tempo do mercado, não dá nem tempo de comprar as besteiras, porque tu já comprou, já encheu o carrinho com coisas saudáveis. Então, essa é uma dica bem legal também. E também não ir com fome no mercado. Ai, com certeza, né? Isso daí é uma dica bem antiga já, né? Isso daí é fato mesmo, porque daí a gente parece que quer levar o mercado inteiro. Quer comer tudo que vem pela frente, né? E daí a gente tava conversando ali, que tu comentou que, claro, a gente quer se planejar, quer fazer tudo certo, mas eventualmente não dá pra fazer tudo certo. E as pessoas escolhem os alimentos por várias razões. Tem preferência pessoal, tem questão de dieta, também tem questão financeira. Mas sendo que a gente se depare com um momento onde a gente tenha menos escolhas saudáveis, mas tem algumas opções, como é que a gente faz para ter escolhas que tenham menos impacto na saúde? Teria alguma dica, alguma orientação relacionada a isso? Então, assim, eu sempre costumo falar assim, bom, a gente sabe que às vezes tem coisas, né, afetivas, tem, né, a receita tradicional lá da avó, isso, aquilo. Então, assim, isso justamente é algo que vai entrar. Você já sabe que você vai ter, às vezes, aquele compromisso, né? Então, tenta equilibrar um dia antes, na mesma refeição, às vezes, beleza, tem aquilo ali, mas, por exemplo, às vezes pode ser que tem 2 sobremesas. Uma é com fruta, uma é menos calórica, então, né, ou às vezes você vai num restaurante, tem opção que tem salada, tem opção que não tem legumes, por exemplo. Então, às vezes a gente já sabe pelo menos o básico, assim, do que teria, né, seria mais saudável, a gente consegue escolher aquilo ali, né, consegue reduzir, digamos, não escolher o mais calórico ou, né, o que tem menos qualidade e também tentar comer um pouco menos. Então, a regra dos 80% ali de saciedade entra bastante. Mastiga devagar, quando chegar a 80% de saciedade, para de comer, porque daí tu não precisa também exagerar muito. Na outra refeição, tu já fez uma refeição grande, então na próxima, tu equilibra, né? É importante a gente falar assim, não dá pra fazer, né? Não dá pra ter um estilo de vida saudável se você fizer dieta de segunda a quinta, né? E chegar sexta, sábado, domingo e emendar ali todas as refeições, né? Digamos assim, jacadas, como a gente brinca. Então, tem que tentar equilibrar, né? Já sabe que vai ter aquele almoço, então, né? Faz alguma coisa mais leve, digamos, no café da manhã, enfim. Vamos tentando equilibrar, retomar, não emendar várias refeições e, né, quando vê, já passou uma semana, 2, e daí já perdeu, né, o fio da meada ali. Então, tem que tentar equilibrar isso aí, né? Isso é importante. E do ponto de vista, assim, psicológico, da psicologia, teria alguma estratégia que a gente possa usar para ajudar no momento da escolha, tentar refletir e pensar de uma maneira mais saudável? Eu sempre costumo comparar o comportamento alimentar com iceberg. Né? Então, tudo que está em cima, a gente consegue ver. Que é o que a pessoa comeu, de quantas em quantas horas, se pratica ou não atividade física, se bebe água, enfim, tudo que conseguimos ver. E embaixo, né, embaixo da água está o que a gente não consegue ver. Que são as nossas crenças pessoais, né, essa necessidade de sempre estar se autoafirmando ou de afirmação de outras pessoas também. Um transtorno mental, né, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar. Então, né, um perfeccionismo, outras dietas que a pessoa fez e acabou deixando de lado por algum motivo. Então, eu sempre costumo fazer, né, essa comparação, para daí a gente partir para uma autoobservação. Então, é importante a gente observar o que a gente come no nosso dia a dia. E até, possivelmente, anotar, né, o que eu comi, o horário, se eu estava feliz, se eu não estava, qual que era o meu estado emocional. Porque às vezes eu tô comendo, mas eu não tô comendo por fome. Eu tô comendo porque eu tive um problema no meu trabalho, eu cheguei em casa frustrada e decidi comer porque eu fico calma, fico tranquila, aquilo é um acalento para mim. Né? Então, sempre ter essa observação, porque a gente consegue traçar um padrão alimentar dessa pessoa, o gatilho que ela tem, né, que vai fazer ela comer, observar as emoções, é muito importante.
Então, o que acontece que faz eu comer mais doces, né? Fazer determinadas escolhas. Então, essa autoobservação, esse autoconhecimento é muito importante na hora das escolhas alimentares também. Né? Saber o que eu posso me auto-recompensar, a não ser a comida. Né? Então, pode ser uma atividade física, um banho relaxante, assistir um filme que eu estava muito tempo sem assistir, então, o meu dia não foi muito bom, ou eu fui, né, recebi um feedback no meu trabalho positivo, deu tudo certo, eu fiquei feliz. Eu não preciso me recompensar com comida. Né? Eu posso ir lá, tirar ali 1 hora, 1 hora e meia para assistir um filme, por exemplo. Né? Esses reforços, essas estratégias de enfrentamento são importantes e eu só consigo através da autoobservação diária. Né? E isso leva tempo para fazer. Quase uma meditação. Isso, né? É bem importante a gente fazer esse resgate, né? O que aconteceu que me deixou com esse sentimento? Né? E a parte, né, do comer consciente também. Né? Colocar sempre a comida no prato. Eu sempre falo para os meus pacientes, vai comer alguma coisa que está fora do plano alimentar, coloca no prato, olha o que tu estás comendo. É um pedacinho de bolo, é um brigadeiro, não come rápido, come com atenção. Né? Para sentir a saciedade também. Isso vai dar mais consciência alimentar, vai dar mais consciência do próprio corpo, né? Então, um pedaço de bolo me satisfaz mais do que eu comer meio bolo e me sentir culpada depois. Então, sempre trazer muita consciência na hora da alimentação é importante. Sabe que tu colocou isso, e eu sou uma pessoa que eu gosto de repetir. Não sei porquê, eu gosto de ir lá e me servir, não às vezes quando eu tô fora de casa, mas em casa, ir lá e pegar mais um pouco. Então, eu sempre, quando eu vou me servir a primeira vez, eu penso, já vou colocar bem pouco, porque eu sei que eu vou querer repetir, assim, por hábito de ir lá e pegar mais um pouco, enfim. E então eu já coloco menos na primeira vez, que daí no fim vai dar mais ou menos o que era pra ter sido. E outra coisa que eu usava de estratégia, que quando eu fiz residência de UTI, que é fisioterapia intensiva, a carga horária era muito pesada. Era das 7 às 7 todos os dias. Final de semana que variava. E, claro, lá a gente lida, assim, com uma enxurrada de emoções. Tem dias ótimos, dias ruins, e as pessoas estão bem, daqui a pouco elas não estão tão bem. E, eventualmente, tem sempre alguém de aniversário, né? Alguém da enfermagem, alguém dos médicos, enfim. Sempre tem a coisa mais fácil, salgadinho e fritura. E daí eu lembro que começou assim, daí tu vai comendo, às vezes nem percebe que comeu, e enfim. Daí chegou um dia que eu comecei a pensar, isso não vai dar certo. Só que é difícil também, às vezes, quando tu tá, como a gente falou, sobrecarregado, tá ali dentro, num ambiente fechado, com um monte de coisa acontecendo, às vezes é o que dá pra comer. Daí eu lembro que eu coloquei assim, tipo, pequenas metas, né? Daí a minha meta, assim, era comer no máximo 4 salgadinhos. E tinha vários dias que daí, depois que eu coloquei que era no máximo 4, que eu nem comia. Ou comia 1, porque era no máximo aquilo, nem era tipo, vou comer aquilo sempre. E eu achei que funcionou. E depois do tempo fui me acostumando a, quando tinha aquilo, não ser uma opção que, digamos, eu achava que era bom e me preparei, claro, mais. E fui preparando para ter outras opções mais saudáveis. Mas isso foi uma estratégia que eu usei naquele momento, né? Com certeza. Quando a qualidade não é tão boa, a gente precisa controlar muito a quantidade, né? E às vezes até usar, alimentos que vão dar mais saciedade, escolher isso junto para equilibrar um pouco a... É isso que eu ia te perguntar agora, que a gente costuma, assim, a saber que o ganho de peso aumenta, claro, com o aumento das calorias, e isso vai trazer mais riscos à saúde com a obesidade, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, quantidade ou qualidade, o que importa mais na hora de fazer uma escolha? Então, assim, a gente não tá falando especificamente de emagrecimento aqui, né? A gente tá tentando falar, né? De fazer algo para melhorar a qualidade de vida, o estilo de vida, e ser um pouco mais saudável. Se a gente for pensar nos 2 pontos, eu acho que a qualidade ainda ganha, né? Porque a qualidade, ela vai ser fundamental. Por exemplo, você tem que identificar, né, as pessoas, como a Vanessa colocou também, a gente trabalha muito isso, né, ali na Unimed, inclusive com nossos pacientes desses programas, porque a gente precisa fazer com que eles se conheçam. Então, você precisa saber o que cai bem pra ti, o que não cai, né? Qual horário tu tem mais fome, qual horário tu tem menos fome. Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente vai no automático e as pessoas não se percebem, né? Então, assim, lógico que a gente vai precisar cuidar um pouco mais com a quantidade quando a pessoa vai, né, precisa emagrecer.
E esse é um dos principais motivos do porquê ela engordou geralmente, mas não é o único, né? A gente sabe que é multifatorial. Mas a qualidade, ela vai equilibrar os micronutrientes, ela vai fazer com que o corpo desinflame, ela vai fazer com que, digamos, a pessoa entre mais num ciclo bom, sabe? Então, ela vai dar mais saciedade, porque vai ter mais fibras, mais vitaminas, minerais, fitoquímicos, ou seja, vai promover muito mais aquela vitalidade positiva, a energia na pessoa para ela desinflamar e para ela ficar melhor. E aí a próxima escolha ela vai estar mais tranquila. Eu acho que ajuda um pouco mais, sabe? Então acho que a qualidade ela é bem mais importante, porque às vezes quando a gente restringe muito caloria e quantidade, a gente depois não tem muito para onde ir, né? Então, se tu começa por um cardápio totalmente restrito, daí a pessoa vai entrar no efeito platô e já vai voltar pro efeito sanfona, né? Ou seja, o platô, ela para de emagrecer ou ela não consegue aguentar por muito tempo aquela restrição calórica e ela vai desistir. E aí ela vai engordar tudo de novo. Então, se a gente melhora a qualidade dela, ela se sente melhor, ela se sente mais disposta, ela se sente mais empolgada, ela começa a perder um peso mais saudável e ela consegue engajar um pouco melhor, porque para você melhorar, né, o teu estilo de vida, você tem que ser mais constante. Então, para você manter, você precisa realmente, assim, mudar o teu paladar, né? E isso às vezes não acontece na primeira vez que tu vai comer uma coisa que tu não gostava tanto antes, ou uma coisa que não tá tanto no teu hábito, né? Então, aos pouquinhos, a gente precisa pensar nessa qualidade bem mais organizada no cardápio. Sim. Eu lembro que eu já tomei bastante refrigerante quando eu era mais nova e daí decidi parar de tomar, claro, porque daí a gente vai levando as questões em consideração. E é engraçado que faz uns anos que eu fui provar depois de muito tempo sem tomar e daí tu pensa, meu Deus, como é que eu adorava tomar isso? É a memória afetiva, né? Que a gente tem no cérebro daquele alimento. Mas uma vantagem com a idade é que o nosso paladar refina. Então, geralmente, a gente consegue aceitar sabores diferentes mais facilmente. E aqueles que a gente estava acostumado, porque quando tu é criança, adolescente, grava mais na memória o paladar doce e o salgado. Ou o doce ou o salgado, geralmente, é o que pega mais para as pessoas, né? Então, a gente não tem tanta afinidade com o amargo, o azedo, as outras nuances, digamos assim. E agora, com a idade, a gente consegue melhorar isso muito. Então, é mais fácil mudar o hábito. Ô, Manu, vamos aproveitar que a gente falou de uma forma genérica dos alimentos saudáveis, enfim, tudo, mas tu poderia citar, assim, os tipos de alimento, a classe, ou até especificamente os alimentos que as pessoas deveriam tentar priorizar, pensando agora que elas querem começar a mudar, aproveitar o episódio e já começar algumas pequenas mudanças, a gente sabe que isso é muito maior e é muito bom que tenha um acompanhamento de um profissional, até para ajudar nessas questões de se perceber, dessas orientações. Claro. Teria alguns alimentos que tu acha que a gente sabe que são os que têm resultado e comprovado que vão ajudar, assim, para melhorar a dieta? Não, com certeza. Então, ó, uma coisa importante é a gente pensar assim, sempre que tu for escolher comida, tu tá indo no caminho certo. Então, comida, né? Tentar não lanchar pão, por exemplo, né? À noite, principalmente, é um hábito muito comum aqui, as pessoas trocarem a janta por pão, e isso faz uma diferença enorme quando a gente come comida de noite também. Então, assim, comida, tentar não escolher sempre a massa, mas é melhor sempre tubérculos ao invés dos farináceos, dos cereais. Então, batata, abóbora, aipim, sempre vai ser, né, arroz integral, que tem mais fibra, sempre vai ser melhor do que escolher macarrão e outros tipos de massa, né? Os lanchinhos também sempre frutas com castanhas ou com sementes, vai ser mais saudável, mais equilibrado, vai ter um perfil aí de fibras, de gorduras boas, de proteínas bem melhor do que às vezes só bolachinha, né? Que é sempre o costume das pessoas. Então, assim, maçã, banana, é básico, assim, gente, assim, arroz, feijão, grelhado, uma salada, não precisa ter muita... Sabe? Não precisa inventar muita moda. É realmente assim, a comida do dia a dia vai fazer muita diferença, sabe? Abacate também é um alimento bem versátil, que às vezes as pessoas não têm o costume de colocar na dieta. E ele dá pra fazer várias coisas diferentes. Dá pra fazer abacate salgado, dá pra fazer um guacamole, dá pra fazer um patezinho assim, um creminho como se fosse quase um requeijão pra substituir, por exemplo, pra colocar no pão. Dá pra fazer ele amassadinho com cacau, por exemplo, e canela,
fazer tipo um mousse, doce. para uma sobremesa, então é bem, bem legal, sabe? E assim, café da manhã é bem importante que a gente tenha sempre uma fonte de proteína e uma fonte de fibras, que daí pode ser uma fruta e um ovo, por exemplo. Não precisa ser nada de mais, assim, né? Mas isso já equilibra pro dia a dia também, assim, digamos, pro durante o dia, a fome e a saciedade, né? E outro erro comum também é que as pessoas não comem à tarde. E aí, às vezes, come, se eu comer, vai dar tempo de comer uma fruta. Daí come só uma maçã, daí parece que abre mais a fome. Aí o cortisol lá de tarde, depois do dia inteiro, né? Que tu tá ali na pilha do trabalho, do estresse. Quando tu chega em casa e dá aqueles 5 minutos da relaxada, parece que tu quer comer até a parede. E aí, se tu faz um lanchinho mais equilibrado ali à tarde, 4h30, 5 horas... tu consegue chegar em casa e escolher uma coisa mais saudável, mais tranquila para comer. Refletindo sobre aquilo, né? Isso. Então, são pequenas coisinhas, né? Tentar não comer muito tarde também, muito próximo de dormir. O corpo não consegue entender se ele te prepara para dormir, né? Porque atrapalha a produção ali da cascata dos hormônios do sono, né? Que a gente sabe que não é só a melatonina, que tem vários pra gente entrar nas outras fases. Ou ele digere aquilo que tu acabou de comer. Então, teria que ter no mínimo um intervalo de 1h30 antes, né? Sem comer nada. Então, geralmente, as pessoas também fazem errado de fazer uma ceia ali 9h30, 10 da noite de fruta. Não tem necessidade. Tu põe a fruta de sobremesa do jantar, se tu quiser. Tu joga de sobremesa do almoço essa fruta e tu come mais cedo. Porque essa fruta, esse horário vai só estimular o açúcar, né? No sangue, vai atrapalhar toda a cascata de hormônios, não vai ser... Por mais que seja um alimento saudável, mas não é o momento correto. Então, também, às vezes, aumenta a fome para outro dia, né? Então, também é coisas que a gente tem que pensar. É tudo um ciclo, assim, que a pessoa vai ter que ir se conhecendo e tentando achar ali a chave fechadura para ela. Então, esse é o maior desafio da nutrição. A gente conseguir ajudar individualmente o metabolismo de cada um, sabe? Isso, agora tu falou essa palavra individualmente, me veio a cabeça que a gente tá cheio de dietas da moda. Né? Sempre tem uma dieta que é a dieta maravilhosa, que é boa pra tudo pra e que quem, vai né? curar tudo. Mas aí é que tá, a gente fala muito no dia a dia, na clínica, no consultório, enfim, no hospital. É pra quem que é essa dieta? Então, primeira pergunta que eu acho que com certeza a resposta já até acabou sendo dada, existe uma dieta ideal pra todo mundo? Não. Com certeza não, né? Se existisse, nem existiria a minha profissão, eu acho. Né? Já estaria padronizado. Mas assim, também não é só a dieta certa para aquela pessoa. Às vezes é o momento onde aquela estratégia é aplicada. Porque, vamos lá, dieta é qualquer dieta. Pode ser uma dieta boa, pode ser uma dieta ruim. A tua dieta é uma dieta, a minha é uma dieta, né? E existem vários momentos. Depende das atividades que a pessoa tem no dia, depende quanto de exercício ela faz, né? Assim, são várias coisas. Depende qual é o objetivo dela. Eu quero performance, eu quero emagrecimento, eu quero qualidade de vida. Então, isso influencia muito a gente equilibrar, né? Lógico que por isso que a gente sempre fala que não adianta ir na nutricionista uma vez só e nunca mais aparecer e achar que tu vai receber a tua dieta pro resto da vida. Porque não é, né? A gente sabe que a matemática, o cálculo, as calorias ali, elas são só uma ferramenta para que a gente possa, né, começar a equilibrar a pessoa. Mas ela não é a única, né? Nutrição é muito tentativa de erro e acerto, é muito como a pessoa vai se comportar e o que a gente precisa fazer então para equilibrar aquele indivíduo naquele momento, né? Às vezes tá com um desequilíbrio na nossa flora, popularmente chamada, né, intestinal, e a gente sabe que isso também dificulta muito que a pessoa equilibre, faz as conexões com o cérebro e intestino, que a gente trabalha muito isso, né, Vanessa, né, na prática clínica. Então, por isso que a gente tem ali o programa com 6 consultas, pelo menos, para que a gente possa ir trocando, a gente possa ir trabalhando com ele. Por exemplo, eu já apliquei todas as estratégias, todas as dietas em mim, obviamente, né? Eu fiz nutrição, na verdade, para me curar, porque eu sempre fiz cirurgia do coração quando era bebezinha, então minha imunidade sempre foi baixa, então eu estudei muito para que eu pudesse me equilibrar e pudesse ajudar as pessoas. E assim,
Eu já tentei, por exemplo, aplicar em mim umas 3, 4 vezes a estratégia do jejum intermitente. E pra mim não funciona. Eu engordo ao invés de emagrecer. Eu tenho muita fome à noite, não consigo dormir. Então, assim, depende muito do estilo de vida também e do metabolismo da pessoa, sabe? Então, eu acho que se conhecer e saber, por exemplo, assim, né? A minha mãe, a vida inteira reclamava assim, meu Deus, não posso comer banana que me dá azia. Mas é tão comum, mas ela vai lá e come todo dia banana. Gente, será que aquela banana, né, por mais que seja um alimento saudável, né, ou o tipo da banana, ou se tá muito maduro, ou se tá muito verde. Então, às vezes, são coisas que, às vezes, né, não tem essas pessoas ficam falando, né, reclamando, mas elas não mudam aquilo ali. Não percebe, né? Não percebem que talvez faça mal. Então, não necessariamente um alimento saudável vai ser bom para todo mundo. Também tem isso, né? Isso, talvez ter essa questão de percepção. E eu acho que um dos sucessos do nosso programa é porque também tem isso. Tu falou da dieta e a gente tem também a parte da psicologia junto. Porque faz muita diferença para ajudar a pessoa a se observar, enfim. Isso. Eu sempre falo para os pacientes, né? A dieta recebe, né, da Manu, sabe como seguir ali, vai ler, vai no mercado se precisa, mas a questão do comportamento que pega, né? Às vezes a pessoa tentou já várias dietas e não dá certo, mas ela não muda o comportamento dela, ela não persiste, não faz virar um hábito, né? E é onde a gente atua muito nessa mudança, nessa modificação de comportamento, nessa autoobservação também, né? Onde entra muitas vezes os registros, né, do diário alimentar, registros de pensamento, para a gente trazer muitas coisas que o paciente às vezes passa batido e não vê. Né? Que legal tu poderia colocar um pouco como é que tu orienta a fazer esse registro para a pessoa começar a se observar? Nós temos pronto, né, o diário alimentar, então a pessoa vai anotando, café da manhã, né, o que comeu, o horário, como eu falei, né, anteriormente, né, o sentimento que tava, né, tava tudo bem, tudo ok, não tava triste, não tava ansioso, né, como que se sentiu depois, né, das refeições. Então, pra gente traçar esse padrão alimentar da pessoa, né? E talvez até notar questões como essa, tu falou, tua mãe comia sempre a banana e dá vazia e nem notava. E talvez isso ajude, né? Isso, pra ter esse padrão mesmo. E eu acho que também tem que colocar para as pessoas que eu vejo que a nutricionista sofre um pouco até com algumas questões médicas. Às vezes o paciente vai com a primeira demanda, daí ganha primeiro cardápio, e daí vai lá, tenta fazer ou não se adapta, enfim, porque... querendo ou não, também estão se conhecendo no primeiro momento. Isso. Não é um tempo, assim, que às vezes dura 1, 2 horas, que tu tem uma consulta tão longa. E daí a pessoa fala, não deu certo, não vou nem voltar, porque essa pessoa era ruim, ou esse médico era ruim, enfim. Mas que a pessoa retorne, porque às vezes é uma questão de ir acertando até encontrar, não tem um ideal, né? É a mesma coisa, às vezes, com medicamento, né? Às vezes a pessoa não se adapta, tem que voltar, tem que ajustar a dose, tem que trocar. Então, às vezes, as pessoas não têm essa paciência para conseguir entender, né? E muitas vezes, assim, não deu certo essa estratégia, então a gente vai mudar, a gente vai tentar ajustar, a gente sabe... Então, lógico, porque os alimentos saudáveis, né, assim, são conhecidos por todos. E o que a gente não precisa, digamos, né, as guloseimas, as besteiras, a gente sabe que não deve escolher. Mas não é tão simples assim. Não né? é nada simples. Então... Mas vamos aproveitar o não é tão simples tudo, que a gente tá chegando nas férias, festas de fim de ano. Quais estratégias a gente pode usar para, então, nesses momentos, assim, que são muito afetivos, né, são muito comemorativos, para que a gente tenha melhores escolhas e que consiga persistir na busca pelos bons hábitos alimentares. Saber que festas de fim de ano não é só sobre comida, né? Sobre momentos, sobre pessoas, né? Resgatar vínculos também. Então, colocar o foco e a atenção nesses momentos. Saber que a comida tá ali, faz parte, né? Ela não precisa comer se sentindo culpada. Então, né? Mantive a minha dieta o ano inteiro e agora, Natal, na ceia de Natal, coloquei tudo a perder. Não vai engordar por uma noite que comeu um pouco a mais, né? Não precisa comer um pouco a mais todos os dias, né? Saber que sempre existe a próxima refeição e a próxima refeição volta para o plano alimentar anterior, né? Então, como eu falei, focar nos momentos e nas pessoas. É muito importante. É isso aí, eu sempre costumo brincar. Não precisa se preocupar com o que tu come entre Natal e Ano Novo, mas sim entre Ano Novo e o Natal. Né? Tem isso a também, gente tem que cuidar do ano inteiro, né? Não é só nesse momento, né? Mas lógico, sempre vão ter opções de salada, de fibra. A mastigação vai ajudar muito nessa parte. Então, assim, né? Não adianta falar pro paciente assim,
pega e conta até 30, porque quando tiver no 4, já acabou, né? Já fugiu o pensamento. Então, uma dica que eu dou para começar a mastigar mais devagar é trocar o talher para um talher de sobremesa, porque daí cabe menos quantidade de comida na boca. E isso facilita a mastigação, porque tu tem mais espaço, né? A língua consegue voltar ao alimento para te continuar mastigando, né? Aumenta a salivação, na teoria, e aí você consegue estar mastigando melhor, porque se tu coloca muita quantidade por vez, não dá. Tu já vai logo tendo que engolir, né? Então, isso é uma dica legal, né? Aproveitar das castanhas, que tem bastante saciedade, tem bastante nutrientes bons aí, e é algo que é mais festivo agora, né? A gente não usa só pra decorar. Isso, exatamente. Coloca ali, dá pra usar... também farinha de linhaça, semente de chia na comida, que dá bastante saciedade. Comer quando tiver mesmo fome, porque as tentações vão estar ali. Então, às vezes, a gente come só porque quer comer, né? Não precisa, vai estar lá no outro dia, vai ter o dia seguinte, vai estar de férias. Então, tu pode equilibrar um pouco e realmente ver, não, realmente eu tô com fome, né? Aproveita que tá, às vezes, em família e tenta fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa na praia, jogar frescobol, sabe? Vai tentar se mexer para equilibrar um pouco também. Colocar atividade junto, né? Isso, e hidratação, a gente fala que é bem importante também, porque, né, além de ser calor, às vezes as pessoas também vão, às vezes, ter alguma bebida alcoólica, dependendo, então precisa da água ali para não desidratar, não exagerar. Então, tem várias coisas aí que a gente pode fazer, né? E realmente, assim, eu acho que não é aquilo. Porque você não vai deixar de comer, às vezes, uma sobremesa ou uma receita tradicional lá da tua avó, alguma coisa por causa... Que é a única vez do ano que tem. Exato, né? Então, assim, acho que dá pra equilibrar em outros momentos e a gente, né, tentar pensar que não é só aquela refeição. Não é só aquele dia. Achei bom essa, não se culpar e lembrar que tem a próxima refeição que dá pra amenizar um pouco. Exatamente. Tá certo, vamos encerrando então o nosso episódio aqui. E gostaria de saber se vocês gostariam de deixar alguma mensagem a mais pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando, porque em alguns casos, né, tem no Spotify. Legal. Então, eu sempre costumo falar assim, a gente não consegue voltar atrás, né, e mudar o que passou. Mas a gente pode começar hoje para poder colher melhores frutos amanhã. E lembrar que uma mudança, né, de comportamento alimentar leva tempo. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir. Então, persistir e comemorar as pequenas conquistas também. Isso é muito importante. Não desistir de uma alimentação saudável. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam o Unimed Blumenau no Instagram, nas principais plataformas de vídeo e de áudio. Sigam o Unimed Blumenau e acompanhem nossos episódios no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!